Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direito Tributário específico para você que estuda para carreiras fiscais. Bom, eu sou o professor Eduardo Nilman, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e com muita honra vou ministrar o curso aqui de Direito Tributário junto com a professora Milena. Nós vamos abordar no nosso curso de Direito Tributário todo o conteúdo de Direito Tributário que é cobrado nas provas de carreiras fiscais, inclusive conteúdo que às vezes nas provas da Receita Federal é incluído dentro de tributário no que toca ao direito previdenciário, as contribuições da Seguridade Social, beleza? E nessa nossa primeira aula, que o nosso primeiro tema vai ser compreendermos qual é o objeto de estudo do direito tributário. O que estuda o direito tributário? Qual é a lógica desse ramo do direito? E para nós podermos compreender a origem do direito tributário, nós temos que dar um passo atrás. Irmos ao momento histórico em que o direito tributário ainda não existia, lembrando que os ramos do direito nada mais são do que simplificações, do estudo do ordenamento jurídico. Os ramos do direito não são autônomos, na realidade os ramos todos se entrelaçam, já que o ordenamento jurídico é uno. Contudo, separamos as normas jurídicas dentro de determinados âmbitos, determinados ramos do direito, para podermos estudar essas normas de uma forma mais adequada, ok? E é isso que ocorre com o direito tributário. Bom, o direito tributário, em um primeiro momento, não existia, havendo apenas o direito financeiro, ou seja, toda a disciplina jurídica relativa às finanças do Estado era estudada dentro do direito financeiro. O direito financeiro estudava tanto os ingressos públicos quanto os gastos públicos. E o foco principal no direito financeiro eram os gastos públicos, ok? Esse era o foco principal. Mas a tributação era tratada dentro do direito financeiro. Bom, por volta de meados do século passado, se chega à conclusão de que mereceria um estudo apartado, um estudo mais aprofundado, a disciplina jurídica do tributo. Começa a se perceber, após a implantação do Estado do Bem-Estar Social na Europa, na década de 1920 em diante, e aí tem um hiato lá na Segunda Guerra Mundial, que o Estado, para poder fazer face aos seus desafios econômicos, o Estado precisa de recursos e precisa haver uma disciplina jurídica adequada para que os ingressos tributários, o dinheiro, vá para os cofres do Estado. E aí, a partir deste momento, começa a surgir um novo ramo do direito, que está aí na sua tela, que é o direito tributário. Dentro do direito financeiro se decota uma parte do direito financeiro para um estudo mais aprofundado. O que se decota do direito financeiro? A disciplina jurídica do tributo. Isso é decotado do direito financeiro e dá origem a um novo ramo do direito. O direito tributário, veja que o direito tributário não estuda todos os ingressos públicos e muito menos estuda o gasto público. O gasto público continua sendo estudado e é o foco do direito financeiro, lei de responsabilidade fiscal. Onde você estuda? No direito financeiro. Legal? O direito tributário fica restrito a uma modalidade específica de ingressos públicos. Os ingressos públicos que são qualificados como tributos. Os demais ingressos públicos continuam sendo estudados dentro do direito financeiro, sendo o principal foco do direito financeiro a disciplina do gasto público. Legal? Muito bem. Então entendemos como surgiu, esse novo ramo do direito, denominado direito tributário. Agora, se o direito tributário estuda a disciplina jurídica de uma modalidade de ingresso público, nós temos que compreender quais são as modalidades que temos de ingressos públicos para diferenciarmos o tributo dos demais ingressos. E aí nós vamos falar exatamente, sobre a disciplina dos ingressos públicos. Lembrando que os tributos são uma modalidade de ingressos públicos. Portanto, nós temos que entender a disciplina dos ingressos públicos para conseguirmos compreender qual é o escopo de estudo do direito tributário. Bom, quando vamos falar de ingressos públicos,
Estamos falando de um gênero que comporta diversas espécies, diversas subclassificações. Ingresso público é todo o dinheiro que entra no cofre estatal, tenha a origem que for, ok? Então, ingresso público é todo o dinheiro que entra nos cofres do Estado. Bom, logo de cara, o direito financeiro divisa os ingressos públicos em duas grandes categorias. Os ingressos públicos que são receita pública, ou seja, aqueles valores que o Estado recebe que são verdadeiras receitas, ou seja, que não trazem como contrapartida do ingresso no patrimônio público uma obrigação para o Estado, ok? Essas são as receitas públicas, os ingressos públicos próprios, e de outro lado nós temos os ingressos públicos de terceiros, os empréstimos, a chamada dívida pública. Quando o Estado emite um título no mercado para reduzir a liquidez, e você adquire um título do Estado, o Estado tem um ingresso no seu patrimônio. O dinheiro que você dá, mas a contrapartida desse ingresso é um passivo e não uma receita. Beleza? Bom, vamos voltar aqui. Então, legal. Então, nós temos aí que os ingressos públicos se divisam em dois grandes grupos. O ingresso público, que é receita pública, e os empréstimos, né, que materializam a dívida pública. Ok. Os ingressos públicos, que são receita, são novamente divididos em dois grandes grupos. Essa divisão é muito importante. A receita pública é dividida em receita pública originária e receita pública derivada. A receita pública originária é aquela que o Estado tem como se particular fosse. São chamadas receitas patrimoniais ou empresariais do Estado. Por exemplo, pertence à União os recursos minerais de nosso país. Aí a União permite que alguém explore os campos do pré-sal. Essa exploração dos campos do pré-sal leva ao pagamento de royalties à União. Esses royalties são receitas da União e também dos estados que recebem uma parte, né? Receitas originárias. A União recebe a receita da exploração dos campos de petróleo porque aquele recurso natural é da União. É uma receita patrimonial. Por outro lado, o Estado também consegue, e só o Estado consegue, obter recursos por meio do exercício do poder de império que apenas o Estado detém. Quando o Estado exerce o seu poder de império e obtém recursos públicos, se diz que essa receita pública oferida pelo Estado é uma receita pública derivada. Derivada do quê, professor? Do poder de império estatal. Então, só o Estado tem receitas públicas derivadas, que derivam do poder de império estatal. Você já sabe que os tributos, o Estado recebe tributos e apenas o Estado recebe. Logo, os tributos não serão uma receita pública originária. Os tributos têm que ser uma receita pública derivada. Contudo, nem todas as receitas públicas derivadas são tributo. Veja que os estudiosos de direito tributário separam as receitas públicas derivadas em três grandes categorias. As reparações de guerra, um Estado impondo sobre o outro a reparação, o Estado vencedor impõe sobre o Estado vencido o pagamento de uma reparação de guerra. As penalidades que nós temos que pagar para o Estado porque nós descumprimos alguma norma obrigatória, alguma norma cogente de conduta, e apenas o Estado tem o poder de impor penalidades, porque só o Estado tem o poder de determinar condutas obrigatórias. E veja que os tributos, em que pese quando você vai pagar pareça uma, entre aspas, pena, o tributo não é penalidade. O tributo diferencia-se das penalidades. Pagamos tributos porque temos capacidade de pagar, e o Estado precisa de dinheiro para funcionar. Veja que os tributos, então, não se confundem com as penalidades. O nosso objeto de estudo serão os tributos. Em certa medida, uma penalidade específica. Qual é ela? A multa tributária. A multa pelo descumprimento de normas tributárias. Esses serão os tópicos de estudo do nosso curso. Estudaremos tributo e apenas em relação a penalidades, a multa tributária. E aí você consegue entender, olhando ainda numa visão do direito financeiro,
qualificando os ingressos públicos e os classificando, onde é o foco do nosso estudo, ok? O foco do nosso estudo são os tributos, que estão aí destacados em vermelhinho. E aí nós vamos fazer uma questão de fixação para terminarmos a nossa aula. Caiu na prova, né, para fiscal tributário da Prefeitura de Pinto Bandeira, Banca Objetiva 2019, em que, pese não ser uma banca muito consagrada, eu resolvi trazer essa questão, porque ela agrega conhecimento para nós, e isso é muito importante. Vamos lá. De acordo com Alexandre, quem é esse Alexandre? Ricardo Alexandre, o professor Ricardo Alexandre, para a consecução do bem comum, o Estado precisa obter recursos financeiros. Diante dessa afirmação, analisar os itens abaixo. Aí vamos ao primeiro. Na obtenção de receitas originárias, o Estado, de forma semelhante, né, a um particular, obtém receitas patrimoniais ou empresariais. Está certo isso? Sim. Nas receitas originárias, o Estado obtém as receitas como se particular fosse. Podem ser receitas patrimoniais, como a exploração do pré-sal, ou até receitas empresariais, quando o Estado atua, seja prestando serviço público, seja exercendo atividade econômica. Beleza? E recebe essas receitas como se particular fosse. Então a primeira assertiva está correta. Vamos à segunda. Na obtenção de receitas derivadas, o Estado utiliza-se das suas prerrogativas de direito público, edita uma lei obrigando que o particular entregue, em razão de determinados atos, valores aos cofres públicos, independentemente de sua vontade. Em um primeiro momento parece correto, mas eu já digo para você que essa segunda afirmação está incompleta, notadamente em decorrência da doutrina do próprio professor Ricardo Alexandre. E aqui no comentário que nós temos, né, o comentário mais popular que nós temos aqui na nossa base, em que pese o colega não ter conseguido compreender o erro da alternativa, eu vou mostrar aqui para você. Olha lá, a pessoa foi lá no livro do Ricardo Alexandre, Direito Tributário, do ano 2020, né, super recente, e conseguiu encontrar na obra onde o Ricardo Alexandre trata desses temas. Então, olha lá, para obter receitas originárias, o Estado se despe das tradicionais vantagens que o regime jurídico de direito público lhe proporciona, e de maneira semelhante a um particular, obtém receitas patrimoniais ou empresariais. E aí está correta a primeira assertiva. Agora vamos à segunda. E a pessoa aqui, né, o colega colocou assim, realmente não consigo vislumbrar o equívoco do item 2 e eu vou te explicar aqui. Olha lá, na obtenção de receitas derivadas, o Estado, agindo como tal, utiliza-se das suas prerrogativas de direito público, edita uma lei obrigando o particular que pratique determinados atos ou se ponha em certas situações, olha o destaque que eu estou dando, a entregar valores aos cofres públicos, independentemente de sua vontade. Veja qual é o teor da segunda afirmação. A segunda afirmação nos diz que, na obtenção de receitas derivadas, o Estado utiliza-se das suas prerrogativas de direito público, edita uma lei obrigando que o particular entregue, em razão de determinados atos, apenas se fala em determinados atos, enquanto o professor Ricardo Alexandre fala da prática de determinados atos, ou pela pessoa estar sujeita, né, estar em determinadas situações. Portanto, né, a segunda assertiva ela está incompleta. E se está incompleta, ela está errada. Por esse motivo, a banca entendeu que a segunda assertiva estava errada. Beleza? Bom, agora para terminarmos aqui a nossa aula, vamos memorizar o que nós aprendemos, né? Aprendemos que os ingressos públicos são qualificados primeiro impróprios, receita, quando não há necessidade de devolução, o recebimento do ativo pelo Estado não leva ao reconhecimento de um passivo, e de outro lado nós temos os ingressos públicos que são empréstimos, né, de terceiros, onde há necessidade de devolução, normalmente com a incidência até de juros, né? Nesse caso, o recebimento do ativo pelo Estado leva ao reconhecimento de um passivo, beleza? Aí nós temos aqui ó, as receitas públicas, por sua vez,
são divisadas em originárias, quando o Estado a obtém como se fosse um particular, e receitas públicas derivadas, aquelas em que o Estado utiliza do seu poder de império para oferir a receita. E as receitas públicas derivadas, por sua vez, são divisadas em 3 grandes categorias. As reparações de guerra, em que o Estado impõe uma reparação ao outro, o Estado vencedor da guerra impõe uma reparação ao Estado vencido. As penalidades que o Estado recebe por conta do descumprimento de condutas obrigatórias e, por fim, os tributos, em que nós temos o dever de pagar o tributo não porque fizermos algo errado, e sim porque temos que colaborar, né, para o financiamento estatal. Beleza? Legal? Nós terminamos por aqui a nossa primeira aula do nosso curso de Direito Tributário, que eu espero que tenha sido bem esclarecedora para você. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.